Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 15 de março de 2024. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça que eu diminua, amém? Quem vos fala que é missionária Nadir Albano. Como de costume, a gente vai estar orando. Logo em seguida, vamos estar seguindo para a palavra do Senhor. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Te peço, meu Deus, toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a Ti. Me ajuda a Te buscar e Te servir, Pai, com temor e tremor. Te peço também, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não venha falar e pregar aquilo que eu quero, mas que o Senhor possa estar visitando aqueles que precisam e necessitam, Pai, de um milagre neste dia. Fala com aquele pai de família, com aquela mãe de família que está desempregada, que o Senhor possa abrir a porta. Aquela criança que está sendo abusada, maltratada, que o Senhor possa libertá-la. Deus, faça um milagre neste dia. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E faça justiça para aqueles que necessitam de justiça neste dia. Amém. Bem, a palavra do Senhor, ela vai falar em... Parece que a gente tá numa maratona, né? Estamos seguindo de ontem, ontem eu falei 2 Coríntios 5:6. E hoje a gente vai estar falando em 2 Coríntios 7, tá bom? Diz bem assim: Amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Conceda-nos alegria no coração de vocês, a ninguém prejudicamos, a ninguém causamos danos, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já lhe disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morremos ou vivemos. Tenho grande confiança em vocês, de vocês. E de vocês tenho muito orgulho, sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Pois, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza, da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhe tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta o entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza levou a arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, de forma alguma foram prejudicadas por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que eleva a salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprio como são dedicados a nós. Aí ele continua no 13. Por isso tudo fomos revigorados. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês. Vocês não estão me decepcionando. Vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo o que lhe disse, mas o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda, quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Alegra-me por poder ter plena confiança em vocês.
Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa palavra que você colocou no meu coração essa manhã. Deus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Senhor Deus, me ajuda, Pai, a entender a Tua palavra, a absorver e a transmitir da melhor forma possível, porque a Tua palavra ela é simples, ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz. Ela traz paz, ela traz alegria, ela traz segurança, ela traz o principal, a salvação, que é para a honra e glória do Seu nome. Amém, Jesus. A gente está falando aqui, né, de Paulo, e aí é tão tremendo que ele diz assim, vamos lá no 7, porque eu quero levar os irmãos em outro livro, para os irmãos estarem entendendo, tá bom? Diz assim, amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, a gente vai dar uma olhadinha em 1 João 3,3 e depois em 1 Tessalonicenses 4,7, tá bom? Vamos em 1 João 3,3. 1 João 3,3, é no finalzinho. Tem 1ª, 2ª e 3ª João. Tem o Evangelho, né? E tem as cartinhas de João. 3,3 diz assim: todo aquele que nele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Tá falando de santidade. A gente tem que ter santidade. Ele tá falando ali para os macedônios. Ele tá falando ali, vocês têm que ter santidade. A santidade é importante na minha e na sua vida. Como é que a gente serve a Deus se a gente não for santo, né? A palavra do Senhor diz assim, que Deus é santo e é necessário que o que adorem também sejam santos. Ele diz também, em 1 Tessalonicenses 4,7, que, vamos lá, Timóteo, 1 Tessalonicenses 4,7 vai dizer assim para mim e para você, tá bom? Foi em segunda, é primeira. Tessalonicenses 4,7, achei. Diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Entendeu? Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, por isso que a gente tem que ser santo em todo tempo, procurarmos sermos santos. E não é fácil ser santo, né? Ser santo num mundo onde há uma luta, há uma guerra, onde há uma constância. A gente está no mundo da contramão, sabe? O mundo está na contramão de Deus, né? O mundo está totalmente na contramão de Deus. Então, tudo que é contrário às coisas de Deus, o mundo diz que é certo. Então, nós temos que ter essa santidade, né? Por isso que ele fala aqui no 7, amados, visto que temos essa promessa, purifique-nos de tudo que contamina o corpo, o espírito, a perfeição da santidade no temor de Deus. A gente tem que ter santidade, tem que ter temor, e não é fácil, igreja. Paulo, ele estava quando Paulo escreveu 2 Coríntios, ele estava tendo ataques terríveis de falsos profetas, que queria denegrir a imagem de Paulo, que queria manchar, né, a imagem de Paulo, de querer manchar o apostolado de Paulo, de querer manchar o trabalho de Paulo, destruir, né? Então, assim, ele fazia coisas terríveis no meio do povo de Coríntios, né? Para quê? Para destruir aquilo que Paulo estava fazendo. Quando a gente vai em Atos 16, a gente vê que Paulo, ele tem um chamado, e a gente não sabe se como eu posso dizer, se foi uma visão, ele teve uma visão, ou ele teve uma revelação, ou alguém falou em profecia para ele, não se sabe. Mas sabe que ele ouve aquela voz que fala bem assim para ele. Atos 16. É 16, né? 15. Atos 16. 9. Vamos ler 8. Então, contornar a Mísia e descer a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual
Um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos, né? Passe a Macedônia, passe, né? Então, assim, e aí a palavra diz assim que depois que Paulo teve essa visão, preparou-se imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Mas antes disso, o Espírito Santo de Deus tinha impedido Paulo 2 vezes de ir em certa cidade, que é também 16:6. Aqui diz assim, ó. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Deus não permitiu. O Espírito Santo de Deus não permitiu. E aí no 7 diz assim, quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus... o impediu, ou seja, 2 vezes Paulo foi impedido de pregar naquela região. E aí parece um varão e fala, atravesse a Macedônia. Olha que coisa. Então a gente vê que muitas vezes também a gente só vai pregar onde o Senhor permite que a gente vá, né? Muitas vezes a gente não consegue. Às vezes a gente fica até triste, fala, nossa, fulano nunca me chamou para pregar na igreja dele, nossa, não sei o que, não sei o que. Mas eu quero crer, né, que Deus não permitiu também, porque Deus conhece o pensamento do homem para com a minha vida, para com a sua, né? Então, muitas vezes, Deus não permite que a gente vá, né? Porque, às vezes, a pessoa fala uma coisa, mas está pensando outra, né? E é bem complicado. E aí, a gente vai entrar aqui, né? Conceda-nos lugar no coração de vocês, alegria de Paulo, né? A ninguém prejudicamos e a ninguém causamos dano e a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-lo, já que lhe disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morremos ou vivemos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em toda a tribulação. Paulo diz que tem muito orgulho deles, muita confiança. Por quê quando Paulo fala isso? Acabei de falar com vocês no começo. Porque tinha aqueles falsos mestres que estavam infiltrando mentiras, tentando denegrir a imagem de Paulo. Quando a gente vai em 2 Coríntios, aqui mesmo no 2, eles estavam assim, mentindo dissimuladamente, assim, fazendo coisas que para denegrir a imagem de Paulo, né? Então, eles faziam de tudo. Paulo pregava o evangelho e eles iam lá, tipo assim, Jacó abriu o poço e eles iam e entulhavam, né? Então, eles estavam dessa maneira. E o ministério de Paulo estava sendo atacado. Mas diz que, né, Paulo amava eles de coração. Paulo gostava muito deles, né? E aí, Paulo diz assim, pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas somos atribulados de toda forma, conflitos externos e tremores internos. A gente vê que a gente acabou de ver em Atos 16, né? Que Paulo, ele atravessa a Macedônia, né? Atravessa a Macedônia, tá em Atos 16. Mas a gente vê que para Paulo atravessar a Macedônia, houve uma luta, né? Ele foi impedido 2 vezes pelo Espírito Santo de Deus antes de atravessar a Macedônia. Então, o que eu acabei de falar aqui, né? Muitas vezes o Senhor não... Ele conhece o coração do homem, ele sabe se a pessoa tá preparada ou não, né? 6:10, vou colocar 6:10, né? Atos 6:10, é isso mesmo. Atos 16, versículos 6 ao 10. Atravesse a Macedônia. Então, e Deus, e muitas vezes, ele tem algo maior para mim, para você. E quando Paulo, ele viu esse varão, ele entendeu que por isso que Deus havia impedido de ir para aquelas outras cidades, né? Porque ele tinha pressa em pregar, levar a palavra para os macedônios. E aí a gente vê que Paulo, havendo chegado na Macedônia, ele fala assim, não tivemos nenhum descanso, mas somos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos, foi terrível ali quando ele chegou na Macedônia, porque onde tinha uma moça que tinha uma arte mágica, né, tinha uma moça que ela era usada com espírito de adivinhação, e aí não era fácil, né, eles foram presos, aí Paulo e Silas foram presos, né, depois diz assim, no 13, vou ler para a irmã entender um pouquinho. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração.
sentamos e começamos a conversar com mulheres que haviam se reunido. Ali, uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Então, a Lídia, ela entendeu a mensagem de Paulo e ali Deus fez uma grande obra ali. Lídia foi uma das grandes mulheres que Deus usou para pregar o evangelho, né? Vendedora de púrpura que tinha dinheiro, era muito caro ali, né? A púrpura era algo de grande valor, né? E ela era uma mulher de negócio. Então, é muito interessante porque ela abriu ali as portas, né? Ela recebeu. E a gente vê também que não foi fácil, então, mas eles tiveram temores externo e interno, né? Interno ali, eles pregaram e depois no 16, aqui Atos 16, Paulo e Silas na prisão. Eles são presos, eles são açoitados, aí tem um carcereiro, né? Que tenta se matar, tem toda uma história. Mas o evangelho é pregado, então eles vivenciaram situações de extrema angústia, né? E também de êxtase, né? De muita emoção. Mas eles pregaram o evangelho. Mas diz também, aí quando ele vem aqui falar com eles falam assim: e Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da... Eu já voltei para Coríntios 7. Dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Então, Paulo se sentiu acolhido, né? Paulo, quando Tito falou com ele, Paulo se sentiu acolhido. Isso é muito importante, o acolhimento, né? Porque, como é que eu posso dizer? Não era porque era o apóstolo Paulo que ele não tinha necessidade de saber que alguém gostava dele. Porque ele estava num momento difícil, de ataque, de tribulação, de sentimentos diversos, né? Igreja, e comigo com você não é diferente, né? Muitas vezes nós precisamos de um ombro amigo, de um companheiro, de alguém que nos fale, que nos dê um abraço do Espírito Santo de Deus, né? E Paulo, ele foi acolhido aqui por eles. Mesmo que a minha carta lhe tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta entristeceu, ainda que por pouco tempo. Ele escreveu uma carta, né, recomendando sobre as situações que estavam acontecendo, né, de tudo que estava acontecendo ali, dos falsos mestres, da mentira, do engano, da infiltração, para denegrir a imagem dele, né, e pedindo para eles serem cuidados. Mas ele diz assim: e agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Assim, vocês entenderam que o que eu escrevi foi para vocês terem uma reflexão, um choque de realidade, né? Porque a mentira estava demais. Então, vocês tinham que ter esse choque de realidade, né? E aí ele diz assim: pois vocês se entristeceram como Deus deseja, de forma alguma prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, né, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, produz morte, né? Enquanto nós nos entristecemos em Cristo, nós recebemos a salvação, né? Mas a do mundo não. A do mundo traz angústia, traz morte. Porque assim, se eu e você nos entristece por algo que a gente fez, a gente sabe que feriu o Espírito Santo de Deus, que Deus não se agradou, a gente se entristece, a gente chora, ora, pede perdão a Deus e se arrepende. Que isso que é importante, o arrependimento, né? E ele diz assim que isso é o que Deus quer, né? Um arrependimento puro e genuíno. Ele diz bem assim: vejam que está triste segundo Deus produziu em vocês, que dedicação, que desculpa, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Então, houve vários questionamentos, né? E que é normal e natural, né? Quando você tem uma vida com Deus, quando você está tentando matar o velho homem para ficar cristão, você vai produzir em você remorso, desculpa, né? Da parte de Deus, não do homem, né? Aquele falso remorso, a autopiedade, né? Que o mundo ele quer que a gente tenha de nós mesmos, né? Assim, se Lígia escrevi, não foi por causa daquele que cometeu erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus você pudesse ver por si próprio como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados. Então, assim, quando você entende que tudo que você fez, né, e você se examinou e você entendeu que
nossa, a gente acertou, a gente errou nisso, a gente faz um balancete, a gente põe na balança, a gente percebe que tem arrependimento. Se não tem arrependimento, então você não vai glorificar Deus. Tem gente que não se arrepende de nada do que faz. A igreja é muito triste, né? Porque o, o arrependimento, ele nos aproxima de Deus, né? Igual você se arrepender de xingar, de ofender, de fazer alguma coisa que defraudou ou prejudicou alguém. Você se arrepender lá e falar assim, ó, não foi fulano. Exemplo, eu deixei essa caneta aqui, aí a minha filha mais velha vem e pega, e eu falo que foi meu filho mais novo. Oh, mano, Matheus, você pegou a caneta, que você fez isso. E ela sabe que foi ela e ela não fala nada, né? Com medo de ser reclamada. Então, assim, ela fica ali quieta, com a autopiedade. Ela não se arrepende. Isso não é legal. Deus, ele quer que a gente se arrependa. E Deus é o nosso Pai. E quando ele vê o nosso arrependimento, ele vai falar assim, é isso aí, meu filho. Você deu um tapa na cara do diabo, como luva de pelica, né? Bem, um modo assim, bem chique, né? Ele viu que você não omitiu, você não enganou, né? Mas o meu nome foi glorificado. Além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. E quando o Tito chegou, nossa, eles receberam o Tito tão bem, né? Perguntaram de Paulo, falou de Paulo. E ali Tito conseguiu passar para Paulo. Então foi muitas emoções, né? Foi muitas emoções, foi muita trocas de carinho, né? De um cristianismo transparente e verdadeiro. E eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Paulo disse assim, eu não me decepcionei com vocês, né? Eu tinha certeza que vocês iam me dar orgulho, né? Tinha certeza. Da mesma forma, como era verdade tudo que ele disse, tudo que dissemos, o orgulho que temos de vocês diante. Paulo disse que gostava deles, né? Que eles era muito importante para ele, né? Porque o diabo, ele estava tentando colocar eles contra Paulo, mas Paulo sempre deixando claro que eles eram importantes, que ele estava ali para evangelizar, para fazer a obra de Deus, que não estava para defraudar, que não estava para roubar, mas sim para que eles viessem ter um encontro, uma salvação com o Senhor, né? E a afeição dele por vocês, aí ele diz também aqui, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. No 15, e a afeição dele por vocês fica maior ainda quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor, e alegro-me por poder ter plena confiança em você. Então, o evangelho de Deus é isso, é temor e tremor, né? Porque quando a gente teme a Deus, a gente não vai prejudicar ninguém, a gente não vai fazer nada que defrauda, que engane, a gente vai fazer tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E eles conseguiram fazer esse acolhimento, né? Paulo se sentiu acolhido, Tito se sentiu acolhido, então assim foi algo muito grande, a generosidade deles, né? Eles conseguiram retribuir, ao mesmo tempo que Paulo achou que eles tinham se ofendido, eles tinham entendido e tinham recebido o evangelho de todo o coração, de boa fama, né? De alegria e colocar em prática. E você tem recebido o evangelho de Deus não como um peso, mas como algo que confronta a minha e a sua vida para chegarmos, né, ao pleno conhecimento e a sabedoria para podermos transpassar da morte desse corpo corruptível para a vida eterna? Tenha em mente isso, que sempre que o Senhor nos confrontar é para o nosso crescimento, porque Ele quer que a gente vá para o céu. Ele não tem prazer que nenhum de nós venha se perder, amém? Deus abençoe, que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações. Fica na paz.